Graça e paz, irmãos. Nós temos o enorme privilégio de entrar na presença do Senhor. Nesse momento estamos entrando na sua casa. Nós queremos que esse dia seja um dia de muitas bênçãos na sua vida e que a presença do Senhor faça diferença em toda a sua família. Você que já acordou, agradeça a Deus pela vida. Agradeça ao Senhor pelo ar que você respira. E nós precisamos sim ouvir o que Deus tem a falar conosco a todo instante. O próprio Senhor disse que nós precisamos meditar nesta palavra de dia e de noite para que nós possamos ser bem-sucedidos. Então eu desejo a você e a toda a sua família um excelente domingo na presença do nosso Deus. Eu quero meditar um pouco com vocês sobre um trecho da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 11. Capítulo 11, eu quero falar sobre um homem cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e diz a Bíblia que muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Queridos, nós estamos diante de um texto muito importante. Um momento na vida da igreja, início da igreja. Então eu quero falar para vocês que a igreja estava sendo organizada, uma igreja gentia lá em Antioquia. Aqui nós temos um novo estágio da expansão da igreja, desde a comunidade judia em Jerusalém até a comunidade universal, ou seja, até que alcançasse todo o universo. Meus irmãos, anteriormente, Lucas, o autor do livro, ele contou a inclusão da igreja lá em Samaria, né? Falou um pouco sobre a conversão de uma única família ali, família gentia, a família de Cornélio. Agora ele descreve o começo da primeira congregação independente de gentios em Antioquia, que ela viria a ser a igreja mãe da missão gentia ali na Europa, ok? Então a pregação do evangelho ainda se limitava aos judeus, porque a igreja primitiva ainda havia percebido, com um momento tardio, ainda não tinha percebido o caráter universal dessa missão do evangelho. Eles ainda não tinham tomado a noção da universalidade e da urgência desse evangelho ser espalhado. Então alguns dos crentes que vieram da ilha de Chipre e Cirene, no norte da África, conforme o versículo 13, foram a Antioquia e lançaram o evangelho a uma nova direção, espalhando para outros lugares. O evangelho precisa chegar em todos os lugares. Então essa nova aventura teve sucesso imediato. E a igreja mãe em Jerusalém enviou Barnabé, ou seja, ela enviou esse homem chamado Barnabé, ok, para supervisionar essa nova igreja ali naquela região. Barnabé tinha o dom de fornecer encorajamento. Ele tinha esse dom, ok? Então os novos convertidos eram encorajados por Barnabé e ele exortou esses novos convertidos a permanecerem fiéis e a perseverarem ali com firmeza de coração. Logo, Barnabé, ele percebeu que a igreja que estava crescendo precisava de uma orientação adicional. Foi aí que ele se lembrou de Paulo de Tarso, ok? Que estava ocupado nos trabalhos missionários ali nas cidades vizinhas. Depois de algumas dificuldades que ele teve, ele encontrou Saulo
trouxe ele para Antioquia, onde eles passaram um ano trabalhando na igreja. Homem de fé, encontrando outro homem de fé. Saulo, né, que como nós sabemos, que foi trocado o nome dele de Paulo, né, o apóstolo dos gentios. Mas eu quero pensar bastante com vocês sobre esse homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia chama ele de homem que Deus podia contar com ele, porque ele tinha o Espírito de Deus na sua vida, ok? Quando você vê em Atos ali, 11, do 25 ao 26, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, conforme eu falei para vocês, e quando ele encontrou, ele trouxe ele para Antioquia, porque os dois juntos precisavam fazer a missão que Deus havia colocado no coração deles, que Deus havia ordenado para eles. Meus irmãos, e é assim que ele é descrito, de uma forma simples, ok? Vamos pensar um pouco sobre as qualidades desse homem, de Barnabé. Essas qualidades de Barnabé, meus irmãos, entre outras, ela nos informa que ele tinha, sim, qualidades e atitudes que todos nós gostaríamos de ter. Todos nós gostaríamos de ter essas qualidades desse homem, ok? Quando você lembra de Jesus e você pensa um pouquinho sobre o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se diziam que ele fazia o bem. Então Jesus Cristo sempre fez o bem. E um homem bom é alguém que se destaca pelas suas atitudes de bondade, ok? Ele precisa ser um imitador de Cristo, ok? Um exemplo para mim e para todos aqueles que estão nos observando. Porque existe uma grande nuvem de testemunha olhando para nós. A nossa atitude fala muito mais alto do que as nossas palavras, as nossas ações. Se precisar, precisamos falar, sim, temos que falar. Mas a nossa vida fala mais alto. E Barnabé era esse homem, meus irmãos, que estava ali entre aqueles que não conheciam Cristo e Cristo. A cada dia, nós precisamos ter um propósito na nossa vida. Como é que eu vou começar o dia? Inicie ele praticando o que é bom. Praticando o que é bom. Tendo um coração bondoso, ok? Fazendo o bem, buscando a direção do Espírito Santo, mantendo ali a sua vida de fé, sem vacilar. E muitas vezes ao longo do dia, muitas coisas nos levam a vacilar. Um acontecimento, uma contrariedade, alguma coisa que não aconteceu do jeito que nós gostaríamos, mas será que não é da direção de Deus? Aliás, é da direção de Deus para aqueles que estão vivendo sobre a vontade absoluta do Senhor. Meus irmãos, no caso de Barnabé, isso foi tão importante que ele ficou registrado na palavra de Deus, onde nós estamos pensando nesse dia. Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, era o seu destaque. O que se destacava, onde se via falar de Barnabé, que era um homem que estava sob a direção do Espírito Santo de Deus, era o Espírito que o influenciava. Ele é a máquina propulsora do crente, ele que rege o crente, ele que dirige o crente. É o Espírito Santo que estava equipando Barnabé, estava equipando Paulo, era o mesmo Espírito que convencia os seus ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. A igreja só funciona por causa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito fala à igreja. Ah, meus irmãos, quem dera toda a igreja cheia do Espírito Santo. O mundo seria totalmente diferente. Impactaríamos o mundo com o poder da palavra. Eu também quero ser cheio do Espírito Santo para conhecer os propósitos de Deus. Meus queridos, só vou conhecer os propósitos de Deus, ter dons e produzir os frutos do Espírito Santo, meus queridos, se eu estiver nele, buscando, enchendo-me dele. O Senhor disse, a Bíblia fala, não se encham com vinho, porque há contendas, não embriagueis com vinhos, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, Gálatas capítulo 5, apóstolo Paulo fala os frutos que você vai produzir a partir do momento em que você já está cheio do Espírito Santo. São 9 frutos aqui que Paulo destaca. O espírito de amor, bondade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando Barnabé teve dificuldades para encontrar Saulo, teve dificuldades para estabelecer a igreja, mas ele tinha o domínio próprio. Ele era alguém com mansidão, meus irmãos. Era alguém que tinha fidelidade à palavra do Senhor. Ele tinha fidelidade ao Senhor, e quem tem fidelidade ao Senhor não larga os seus princípios.
Era um homem, a própria Bíblia já falou do seu caráter, da sua descrição, do seu atributo de bondade, benignidade. A Bíblia diz que Jesus só fazia o bem. Longanimidade. Aliás, o Senhor é longânimo para conosco. Olha como é que ele trata os nossos pecados, com longanimidade. Davi falou muito bem sobre isso. Queridos, paz. Ele tinha paz, porque onde ele levava o evangelho de salvação, ele deixava a paz. O povo ficava alegre. Tudo isso fruto do amor de Deus na vida dele. Então, meus irmãos, além dele ser um homem cheio do Espírito Santo, era um homem, a Bíblia diz que tinha fé. Fé. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Não é uma crença simples, não. Puxa, eu acredito que pode acontecer. Ele tinha absolutamente fé. E ser cheio de fé significa que não há espaço para cultivar dúvidas, mas ter aptidão de vencer todos os obstáculos que queiram dificultar a nossa comunhão com Deus. A todo momento surge um obstáculo querendo dificultar a minha comunhão com Deus, ou tentando colocar dúvida, ou tentando colocar as promessas de Deus em xeque. Ah, meus irmãos, o que significa essa palavra poderosa de fé? O próprio autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: a fé, a fé é a certeza. Certeza do quê? De coisas que se esperam. Eu espero certeza. Por exemplo, a igreja tem dúvidas que o Senhor Jesus vai voltar para buscá-la? Não. Então nós temos a certeza que a igreja vai vir, que Jesus vem buscar a sua igreja. Nós não temos dúvida de que Jesus Cristo está conosco. Ele disse: 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. Nós temos essa certeza. Nós temos a certeza. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Nós temos certeza que Ele está conosco. Então isso significa fé, a certeza daquilo que espero. Mas isso gera em mim uma convicção. Estou convicto dos fatos que eu não estou vendo. Mas eu tenho convicção, porque quem falou é fiel para garantir as suas promessas. Pois pela fé os antigos tiveram bom testemunhos. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que a nossa vida de fé vai levando adiante gerações e gerações que estão nos observando, e nós observamos os antigos, e nós observamos a palavra de Deus, mantendo a nossa fé viva? Meus irmãos, o início do capítulo 13 de Atos nos informa que Barnabé era profeta e mestre. Significa que era alguém que estava ouvindo Deus falar e transmitir ao povo. Mestre significa que ele já tinha aptidão para o ensino, para transformar vidas, para estar discipulando outras e outras pessoas, separado e enviado pelo Espírito Santo para o trabalho missionário. Quem separou ele, quem enviou, foi o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, ainda tinha o privilégio de ser companheiro de Paulo. Olha com quem que ele se uniu. 2 homens cheios do Espírito Santo. A obra, que é santa, tinha que crescer ali em Antioquia. Tinha que crescer, meus irmãos, em todo o universo. Por isso que eu falo para vocês, não perca tempo. Procure pessoas que são cheias do Espírito Santo para caminhar com você no seu ministério. Fala do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá garantia, meus queridos. Na realidade, o seu nome era José. Era um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Atos capítulo 4, versículo 33, que significa um encorajador. Sabe o que significa um encorajador? Ninguém vê nada. Se o Senhor prometeu, vai acontecer. Era esse encorajador, meus irmãos. E a Bíblia é cheia de palavras de encorajamento para nós. É pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. É pela fé, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Isso nos encoraja. Eu acredito, e quando eu acredito eu tenho coragem, porque eu tenho convicção de que aquilo que eu creio vai acontecer. Não é que há uma possibilidade de acontecer ou não. Vai acontecer, porque quem falou garante. Meus irmãos, provavelmente eles tinham motivos para isso. Homens desprendidos dos bens materiais. A primeira importância na vida deles não eram as coisas, era Deus. Tanto é que eles não tinham muito apego às coisas materiais. Você vê que Barnabé chegou a vender um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos, porque ele queria que aquela igreja que estava se iniciando crescesse.
É óbvio que hoje você não precisa vender suas propriedades e levar para a igreja. A igreja já está instituída, você só precisa ser fiel naquilo que Deus propôs no seu coração. Mas naquele momento, meus irmãos, ele mostrou que ele não tinha apego às coisas materiais. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar em ganhar e adquirir. Não, nós temos que preocupar sim em viver com o Senhor. As demais coisas, Ele acrescenta. Eu quero dizer para você que Ele tem acrescentado muita coisa. Sabe, queridos, esta biografia registra em poucos versículos e até mostrando ali que era um servo completo de Deus. Ele tinha as 3 coisas importantes que nós estamos tratando neste dia com vocês. As coisas importantes, as características importantes da vida desse homem, que nós vamos falar ainda um pouco mais nesta mensagem. Meus irmãos, nós podemos sim tomá-lo como modelo para nós. Vamos pensar, ele é um homem consagrado. Você precisa ter uma vida consagrada ao Senhor, separada para o Senhor, sabe? Era um homem desprendido de bens terrestres, ou seja, ele sabia que tudo que ele angariasse ia ficar. Ele era cheio de fé, ele era alguém dedicado na obra missionária. Dedicação, meus irmãos, significa que eu vou até o final naquilo que eu quero, naquilo que eu busco, naquilo que eu me preocupo, naquilo que eu me interesso. Ele era um bom companheiro, fiel. Ele era um intermediário em momentos de dificuldades nos assuntos espirituais. Os assuntos que ele se interessava eram espirituais. Tinha uma dificuldade na área espiritual, ele estava lá intermediando. Esse era Barnabé, ok? Em Barnabé nós vemos bondade, espiritualidade e fé. Nós vemos nele alegria, bom serviço de exortação, capacidade para guiar, ok? Tanto o seu serviço quanto o dos outros. E ele se alegrava quando tudo estava bem. Isso os deixava bem vistos por todos. Aqui nós encontramos mais um dos títulos dados aqui às pessoas que receberam Cristo como Senhor e Salvador. Olha só, versículo 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Nós temos outros nomes, né, como crentes, irmãos, santos, remidos, salvos, povo de Deus, e você vai se estendendo, lavoura de Deus, vinha de Deus. Assim o evangelho, ele é pregado aos gentios lá em Antioquia, de uma forma bonita, de uma forma vitoriosa, meus irmãos, de uma forma surpreendente. E eu quero pensar mais ainda, um pouco mais com vocês sobre esse homem que foi enviado para Antioquia. O Espírito Santo ainda continua procurando, Deus continua procurando homens e mulheres para enviar para a sua obra. Barnabé significa filho da consolação. Mas quem é esse homem? Ele era um levita. Portanto, era alguém que estava no serviço do santuário. A serviço, trabalhando. Ele não se chamou, ele não se autodenominou bom. Jesus mesmo disse, olha, bom é Deus. Mas ele foi chamado de bom. Era visto como um homem, meus irmãos, não cheio de problemas ou de contendas, mas era um homem cheio do Espírito, um homem de fé. Foi um ganhador de almas muito bem sucedido. No versículo 24 diz que ele ganhava almas para Cristo. Enquanto isso, olha o que ele pôde contemplar. Olha o que Barnabé viu, meus irmãos. Ele viu a ação da graça de Deus na vida dos crentes. Não tem maior alegria como fruto de trabalho de um missionário, de um obreiro, do que ver o fruto da mensagem do Evangelho surtindo efeito da vida dos crentes. Sabe, meus irmãos, olha o que ele viu. Ele viu o que Deus realizou pelo Evangelho naqueles que não acreditavam. Você já imaginou alguém que duvidava? Que não cria. Vida longe de Cristo, de repente ele vê o que o Evangelho realizou. Meus irmãos, o Evangelho continua mudando e transformando vidas. Por isso nós não podemos deixar de falar, Atos 4:20, das coisas que temos visto e ouvido o Senhor fazer. O que ele fez? Olha só, ele percebeu que aquele momento era muito crítico e precisava que a igreja fosse estabelecida, então ele vendeu os seus bens para ajudar aqueles necessitados. Atos 4:37. Havia necessidades grandes. Ele ajudou o recém-convertido Saulo e introduziu ele na igreja de Antioquia. Ele não só ajudou, trabalhou na questão discipuladora e colocou ele ali.
ele alegrou-se com o trabalho dos outros. Versículo 23, olha que coisa linda. Ele chegou vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele alegrou com o trabalho que estava sendo feito. Queridos, você precisa se alegrar com o trabalho dos outros. Você não é o único pregador, o único mensageiro. Nós precisamos saber que Deus tem usado muitas pessoas e quanto mais o Evangelho do Senhor tem ganhado vidas, você precisa se alegrar com isso. Por isso Barnabé presenciou grandes coisas. Primeiro em Antioquia e mais tarde, nas viagens missionárias com Paulo, ele viu a mão de Deus poderosa do Senhor. Meus irmãos, o versículo 24 demonstra que esse homem era um homem que tinha autoridade no que ele falava, porque ele tinha autoridade no que ele vivia. Nós precisamos ter autoridade espiritual. Eu quero frisar com vocês aqui o versículo 24 diz uma coisa. Muita gente se uniu, presta atenção, meus irmãos, muita gente se uniu ao Senhor. Esse homem com essas características que nós acabamos de falar, bondoso, bom, cheio de espírito e fé. Ele poderia muito bem ter buscado unir muita gente a ele, ao seu nome, ao seu trabalho, mas não. Ele fez com que as pessoas se unissem ao Senhor, porque quando você une as pessoas a você, ao longo do tempo elas vão se perdendo, mas quando você une ao Senhor, elas não se perdem. O próprio Senhor disse, nenhum dos que o Pai enviou a ele seriam perdidos. Queridos, queira unir pessoas ao Senhor, não a você, não a sua denominação, não a sua maneira, não ao seu estilo de trabalho, não, queira unir as pessoas ao Senhor. É esse o sucesso missionário. Não importa onde você caminhar, una as pessoas ao Senhor, sabe? Nós temos essa autoridade espiritual quando nós somos chamados pelo Senhor, foi o Senhor que chamou ele para essa obra. Quando nós somos enviados pelo Espírito Santo, e quando o Espírito Santo envia, significa que ele equipa e capacita, mas também convence. É um trabalho completo. Quando nós temos autoridade espiritual, quando o Senhor nos ordena a ir, Isaías capítulo 6, versículo 9, ele esperou uma ordem do Senhor para ir. Nós temos autoridade espiritual quando temos compaixão pelas almas perdidas. Nós temos autoridade, meus irmãos, espiritual quando nós estamos inflamados pela mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é a que salva. É aquela que leva o homem para os céus. Temos autoridade espiritual quando nós estamos cheios de fé e do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, o nosso trabalho fica vão. Nosso trabalho agrada só apenas os homens temporariamente. Agrada a vontade dos homens. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não agradamos ali, nós não atingimos a necessidade do homem, mas a vontade. E com o Espírito, sim, vamos na necessidade. Porque a Bíblia disse que ele compreende todas as coisas. Quando nós temos autoridade espiritual, nós estamos prontos a abrir mão, a renunciar. Renunciar talvez o seu capricho, renunciar aos seus hobbies, renunciar talvez uma vida de esportes, renunciar o tempo com outras coisas. É uma renúncia, porque você foi chamado pelo Espírito por uma obra santa, uma obra missionária. Quando nós temos autoridade espiritual, somos impulsionados pelo amor de Cristo. É o amor de Cristo, aquele que nos constrange, é Ele que nos impulsiona. Por isso, meus irmãos e meus amigos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós necessitamos de homens como Barnabé, como Saulo, homens que deram as suas vidas, homens desprendidos para a obra de Deus. Nós necessitamos de pais em Cristo, como foi Abraão. Nós necessitamos de mães em Israel, como foi Ana. Nós necessitamos de meninos, como foi o Senhor Jesus Cristo, aquele menino que com 12 anos já estava discutindo sobre as coisas do Pai. Nós necessitamos de meninas, como aquela escrava de Naamã. Ela estava ali como escrava, mas o seu coração estava livre. Ah, se o meu Senhor ouvisse e conhecesse um profeta que tem em Israel, ele o curaria, ele o sararia da sua doença. Nós precisamos de irmãos como Neemias e Anani. Nós precisamos de irmãs como Maria e Marta.
Nós precisamos de homens de cargos elevados como Daniel, como Davi. Nós precisamos, meus irmãos, de pregadores como Paulo, como Pedro e tantos outros. Nós precisamos, meus queridos, de servos de Deus como Barnabé. E nós precisamos de pessoas nobres, como aqueles crentes de Bereia. Eles consultavam a palavra de Deus diariamente para ver se o que estava sendo dito estava em conformidade com a palavra de Deus. Qual tem sido as suas preocupações nesses dias? Como você tem vivido? Encha-se do Espírito Santo. Busque as coisas do Espírito. A Bíblia diz que quando nós precisamos buscar as coisas do Espírito, porque o homem natural, ele busca as coisas na carne. E ele a alimenta. Quando nós buscamos as coisas do Espírito, meus irmãos, nós nos tornamos homens e mulheres espirituais. E quando você vive no Espírito, meus queridos, a vida aqui tem outro sentido, a vida tem outro sabor. A morte para você não é o fim, não é o desespero, é simplesmente um regresso para a casa do Pai. Eu quero que você busque ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. O Evangelho em sua volta vai crescer, as coisas vão mudar e Cristo será glorificado através da sua vida. Mas não queira atrair as pessoas para você, atraia pessoas para Cristo. Eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero que Cristo seja a pessoa mais amada na sua vida, a sua razão de viver. Queira Cristo como o ar que você precisa para respirar. Queira Cristo como você precisa de água para beber e o pão para se alimentar. Porque Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Queira Cristo em você. Traga Ele para dentro da sua casa e você experimentará algo inefável, algo que você ainda não viu. Vamos orar? Deus querido, Pai Celeste, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado a Deus pela vida da tua igreja. Obrigado a Deus por cada um dos que estão ouvindo, ó Deus, nesse momento, este vídeo. Toma-os em tuas mãos, ó Deus. Que esta palavra, ó Deus, seja uma palavra que atraiam todos que estão agora nos ouvindo, ó Deus, não para mim, mas para Cristo. Porque é Ele, o autor e consumador da nossa fé. É por Ele, é para Ele, ó Deus, que nós vivemos. E todo o bem que nós recebemos vem dEle. Ó Deus, derrame bênção sobre estas vidas, ó Deus. E se alguma família ainda não tem Jesus Cristo como Senhor, se alguma vida não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possa conhecê-lo, ó Deus, e reconhecê-lo neste momento como aquele que tira o pecado do mundo, aquele que traz salvação. Porque homens como Barnabé e Paulo, ó Deus, investiram, ocuparam, ó Deus, gastaram a sua vida anunciando esse Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, ó Deus. Jesus Cristo, o Salvador. Que eles possam, ó Deus, encontrar guarida nesses corações. Esse é o desejo do nosso coração nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e que a paz do Senhor te acompanhe durante todos os seus dias. Amém.